Gravando. Oitavo ano, revisão, P2, segundo trimestre, História. Oi. Oi. Absolutismo. Lá no começo do ano e até o ano passado também, vocês estudaram sobre absolutismo. O que é o absolutismo? É quando o rei ele governa praticamente de forma absoluta, escutando pouquíssimas pessoas, somente as pessoas que lhe convém, que lhe trazem benefícios, tá? Lá na França, existiam... da França é depois. Então, o absolutismo, então, é um rei que escuta poucas pessoas. Uma das formas para poder mudar essa situação foi a criação dos três poderes: legislativo, executivo e judiciário. É dessa forma que a política brasileira ela é estabelecida até os dias atuais. E para que foi criado os três poderes, executivo, legislativo e judiciário? Para poder acabar ou diminuir esse poder absoluto dos seis. Então, dessa forma, o poder ele vai estar concentrado 33% no executivo, 33% no legislativo, 33% no judiciário. Então, nós não teremos mais ditadores no poder, sendo que o poder de um governo ele vai estar dividido entre algumas pessoas. Alguma dúvida? Então, essa daí foi uma das estratégias para poder diminuir a influência que havia nos reis absolutos. Revolução Industrial. Tão simples sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela trouxe gigantescos benefícios. Um deles foi a máquina a vapor, onde que antes todo o transporte ele era feito por carroças, matéria-prima, o deslocamento era muito difícil. Então, com as máquinas a vapor, isso acabou até ligando o campo com a cidade. A produção de roupas da primeira Revolução Industrial também trouxe inúmeras inovações, onde que as máquinas de tear produziam roupas de uma forma muito mais rápida, muito mais acelerada do que as pessoas com a produção têxtil. Então, a Revolução Industrial ela trouxe muitos benefícios à sociedade, fazendo com que muitos recursos acabassem acelerando a produção e melhorando a vida das pessoas. Depois os carros na segunda Revolução Industrial, então aí já dá um up gigantesco. Agora sim, a Revolução Francesa. Revolta do Terceiro Estado. A França, ela era dividida em 3 estados. O primeiro estado é como se fosse classes sociais, sabe? Tá? Classes sociais. Então, igual aqui no Brasil, classe alta, classe média, classe baixa. Então, a França era dividida em estados. O primeiro estado era composto pelo clero, pela igreja. O segundo estado era composto pela monarquia, os nobres, os reis. E o terceiro estado era a população. O terceiro estado era a maior parte da população toda francesa, tá? Então, eles eram a maioria. Porém, quando se refere à votação, o terceiro estado, eles tinham pouca participação, porque o primeiro e o segundo estado, quando se refere a voto, tá, vai julgar alguma coisa, o julgamento ele era feito por estados. Então, o primeiro estado tinha um voto, o segundo estado tinha um voto, o terceiro estado tinha um voto. E sempre o primeiro e o segundo estado se unia em prol de um bem comum. Então, eles sempre tinham já 2 votos. O terceiro estado, mesmo sendo a maior parte, nunca conseguia votar e ganhar eleição nenhuma. Fácil, né? Então, o que nós temos aqui? A revolta do terceiro estado. O terceiro estado pagava impostos altíssimos para poder bancar o cálice, onde que os padres tomavam vinho em cálice de ouro. Os reis comiam picanha e champanhe todos os dias. Então, quem pagava todas essa ostentação? O terceiro estado, que vivia à margem da pobreza. Então, o terceiro estado foi para as ruas, tomou a Bastilha, pegou os armamentos, fizeram uma revolta popular e conseguiram derrubar o absolutismo francês. Nós chamamos esse período histórico, onde que as revoltas populares conseguiram acabar com os privilégios do primeiro e do segundo estado, como Revolução Francesa, que é a revolta do terceiro estado. Quarto ponto, independência dos Estados Unidos. Nós aprendemos que a Inglaterra, com várias guerras que a Inglaterra travou com a França, a Inglaterra foi muito prejudicada, principalmente com a Guerra dos 100 Anos. Então, boa parte da população inglesa vivia à margem da pobreza, uma boa parte, por conta dos prejuízos das derrotas das guerras.
Então, muitos ingleses de classe média e baixa tentaram uma vida melhor nos Estados Unidos. Aí, o rei da Inglaterra, vendo que a colonização dos Estados Unidos e do Canadá estava dando certo, o que eles fizeram? O rei da Inglaterra começou a cobrar impostos. Imposto do chá, imposto do açúcar, imposto do selo, vários impostos. E o que os estadunidenses agora, tá, esses colonos lá dos Estados Unidos fizeram? Eles começaram a travar uma guerra contra a Inglaterra. Até chamou ali o apoio da França para juntar exércitos e desta forma eles conseguiram declarar sua independência. Então os Estados Unidos se tornam independente da Inglaterra por conta dessas pressões que o rei da Inglaterra estava exercendo sobre o seu país. Próximo. Elites e a independência latina. Nós aprendemos que na América Latina, principalmente na parte espanhola, tá? Cuba, Venezuela, México, Chile, Argentina, quem dominava era a elite local. Lembra lá dos chapetones, dos crioulos? Lembram disso? Então a elite local, ou seja, os descendentes dos espanhóis que estavam colonizando a América Latina, como eles estavam aqui na América, era mais vantajoso declarar uma independência do que continuar dependente do rei da Espanha. Então, desta forma, muitas nações americanas declararam a independência porque viram que os seus privilégios iriam ser mantidos, tá? Então, a elite espanhola que estava na América continuaram o seu poder mesmo após a independência. Próximo tópico: preservação colonial. Então, aqui no Brasil, o governo brasileiro entendeu que era melhor continuar o Brasil como uma plataforma de exportação agropecuária do que começar um processo de industrialização. Fora que o Brasil ele tinha muita pressão de dominadores, a exemplo da Inglaterra, que era um país que foi o pioneiro na Revolução Industrial. Então a Inglaterra que criou as primeiras indústrias e vendia produtos industrializados para o mundo todo. Então o Brasil ele preservou, tá, sua economia agroexportadora, agrícola e pecuarista, tá, e ficamos muito atrasados no que se refere às indústrias, porque nós só comprávamos produtos industriais e preservamos nossa atividade rural. Por último, para poder finalizar, revoltas operárias. Nós aprendemos aí ao longo do semestre que existia muita exploração dos trabalhadores fazendo serviços de até 16 horas por dia, crianças onde que não tinham nem espaço para poder estudar, separavam só 3 horinhas para poder ir para a escola, soltar um pipo e jogar um FIFA, esquece, tá? Os trabalhadores também tinham muito medo das máquinas substituírem 100% o seu serviço. Então os trabalhadores eles realizaram várias revoltas contra os seus empresários, tá? Então as revoltas operárias, ela acabou resultando, tá, em muitas vitórias para os trabalhadores, como a CLT, o 13º salário, férias remunerada, tá? Equiparação entre homens e mulheres, isso é mais para o século XXI, licença, maternidade e vários outros benefícios que foram conquistados através das lutas operárias. E o sindicato, né? Que a princípio o sindicato veio para poder também lutar em prol dos direitos dos trabalhadores. Tudo isso à base de várias revoltas da população consciente. Finalizando por aqui a nossa revisão, não esquece de fazer aí uma página de resumo a ser entregue no dia da prova, tá? Um abraço, até mais. Time Water.